Outros experimentaram zombarias, açoites, até algemas e prisões. Foram apedrejados, tentados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos, maltratados. O mundo não era digno deles. Pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Esse é um texto que está no livro de Hebreus, os heróis da fé. E eu li a partir do versículo 36 do capítulo 11. E parei para refletir a respeito e se torna, o que eu poderia dizer, se torna um paradoxo. Quando às vezes abro a internet, digamos assim, e por mais que eu queira evitar, eu acabo deparando com cenas bizarras, cenas grotescas, tão antagônicas ao que se refere aos heróis da fé. Pessoas que viveram e talvez, com certeza, ainda vivem no anonimato. Pessoas que eu não sou digno de desatar suas sandálias. Missionários que, às vezes, em países sectários, países onde são perseguidos, onde não se há liberdade de pregar a palavra, o Evangelho. Infelizmente, volta e meia eu vejo as pessoas execrarem o meio evangélico por causa dessas celeumas de incongruências que temos presenciados nesse nesse pluralismo religioso em que cada um estabelece uma doutrina com uma filosofia diferente. Geralmente doutrinas heréticas, em termos que nós usamos, heterodoxas, mas a grande realidade é que tão poucos têm pautado a sua vida nas Sagradas Escrituras como ela o é. Existem aqueles que se tornaram teólogos liberais, homens que eram intelectuais ou ainda são intelectuais, mas de sábios se tornaram loucos, confiados na sua capacidade de interpretação da Bíblia, subjetivista, eu diria, tentam de todas as formas dirimir as realidades tangentes nas Sagradas Escrituras. E Jesus Cristo, para muitos deles, nem mesmo ressuscitou. Não passa de um personagem mitológico, assim como mitológico tornou-se Moisés, tornou-se Abraão, tornou-se Isaac e Jacó, parte de uma cultura. Esses são os teólogos que ainda hoje fazem vistas grossas às abominações que temos vivenciado, que tem gangrenado a nossa igreja na prostituição, no adultério, no homossexualismo, e encontram base aqui para deturpar, infelizmente, as Sagradas Escrituras. Juntando-se a estes que são liberais, aqueles que adotam o pragmatismo, onde os fins justificam os meios, mais uma outra grande incongruência, infelizmente. E eu sempre afirmo que os fins só justificam os meios, que quando os meios que estão sendo usados não interferem, não deturpam, não adulteram o princípio. O princípio basilar é as Sagradas Escrituras. É a velha sola Escritura, que faz parte dos 5 solas. Aliás, os 5 solas, para muitos, serve apenas para motivo de discussões que não levam a nada. Muito embora eu respeite, muito embora existem 5 fundamentos na minha existência, que são basilares na minha essência. Somente a glória para Deus, somente as Sagradas Escrituras, somente pela graça e Jesus como intermediário. Mas Jesus deixou de ser o centro da questão quando o humanismo
humanismo engendrou-se na igreja, onde muitos se tornam tipo de um showman, sejam estes cantores, sejam estes pregadores, que no seu egocentrismo, a igreja um tanto antropocêntrica, buscam apenas a fama. Outros não buscam a fama, mas baseado no seu antropocentrismo, na sua própria sabedoria, na sua filosofia, com perdão da redundância, parece até que eu estou sendo demais redundante, talvez seja, na sua filosofia antropocêntrica. Esse é o humanismo, que junto com o pragmatismo, nessas campanhas que é campanha do sal, campanha disso ou daquilo, as coisas mais absurdas que nós temos presenciado, o que tem tentado de todas as formas dirimir, invalidar os textos que estão escritos aqui. Aí é o que eu me volto aos heróis da fé. Eles baseiam-se hoje muito no início do capítulo 11, em que testifica-se que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Enfim, a grande realidade é que a certeza das coisas que se esperam. E já no versículo 6 testifica que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas que fé é essa que nós temos vivenciado? Que fé é essa que nós temos convivido com ela? Essa fé tão promiscuída, tão deturpada. A grande realidade é que nesse capítulo 11, por todo o seu decorrer, falam de homens que pela fé viveram, que morreram aguardando a esperança maravilhosa. E assim eu vou. Não me sinto um herói da fé, mas me sinto um homem que tem acima de tudo o desejo apologético, o desejo sincero e intrínseco de vivenciar em mim a realidade das Sagradas Escrituras, sem desviar-me para a esquerda ou para a direita, sem filosofias vãs, sem teorias vãs, mas simplesmente com temor no coração, para não me tornar, com esses termos tão falados por mim, que seja o relativismo, que muito se assemelha ao pluralismo religioso, onde tudo é relativo, onde muitas verdades, a minha verdade não é a verdade de outra, onde que tudo se torna em uma só palavra, o eufemismo que tem dirimido, outra palavra tão usada por mim, porque infelizmente fazem de tudo para anular o que há de profundo nas Sagradas Escrituras. Que Deus tenha misericórdia de nós. Aleluia.